Olá, estamos aqui em mais uma edição do programa Batom e Bate-Papo. Muito feliz e grata estou a Deus por estar aqui com você hoje. E o nosso tema hoje é a importância do princípio da gratidão aos nossos filhos. E também tem algo especial nesse programa, além da gratidão. Estou aqui com duas convidadas muito especiais. Você já as conhece. Elas não são novas aqui no Batom, mas elas têm palavras muito oportunas para o tema de hoje. Eu estou aqui com a minha colega, amada, amiga, pastora Valquíria Santana, lá da Videira de Aparecida de Goiânia, ela que é esposa do pastor Marco Aurélio, tão querido meu, tão querido da Escola Videira de Educação. Um dia você vai saber da história. Eles foram pastores nos Estados Unidos há muitos anos. E Deus os trouxe para estar conosco aqui no Brasil, aqui em Goiânia, em Aparecida. E hoje ela veio contribuir muito com esse tema. Bom dia, olá, seja muito bem-vinda. Olá, pastora Valéria, todos vocês que estão nos vendo, nos assistindo e ouvindo também esse programa muito bom, muito especial. Hoje eu me sinto assim grata a Deus por estar aqui, porque é um princípio que realmente tem muito valor para nós cristãos. Eu também estou aqui, grata a Deus, pela vida da minha amada irmã, minha irmãzinha em Cristo tão preciosa, né? Estamos aqui com a Lília Ribeiro Silva, ela que é pedagoga, psicopedagoga, diretora pedagógica da Escola Videira de Educação, ela que também é autora de livro que fala de alegria. Olha que bênção, eu te esquecido. Você é uma convidada especial demais. Então, a Lília está aqui porque ela também vai falar de coisas muito especiais para nós a respeito desse tema. Ela também está comigo na Associação de Escolas Videira por Princípios, a EVID. Um dia a gente vai fazer um programa só sobre essa EVID. Seja bem-vinda aqui mais uma vez, Lília. Obrigada, pastora Valéria, que bom estar aqui. É realmente uma gratidão estar aqui hoje para falar exatamente disso, né? Desse desafio que é ser grato, mostrar-se grato e ensinar aqueles que andam conosco, nossos filhos, nossos alunos, a fazer o mesmo. Nossa, que delícia! Então, queridos, né, eu já falei para você, o tema hoje é a importância do princípio da gratidão aos nossos filhos. Vamos ver um pouquinho o que a Bíblia fala sobre a gratidão? Parece meio óbvio, mas é tão bom, a palavra de Deus é tão viva, que você tem que repeti-la. Né? A Bíblia diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, para conosco. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Mas nós temos também outros versículos que nós vamos estar falando para vocês aqui no decorrer do programa, para que você fixe esse princípio. Sabe, queridos, a gratidão, na verdade, ela é um princípio. Ela é um princípio bíblico, ela é divina e é algo que deve ser cultivado no nosso meio. Não pode acontecer um pouquinho, só em algumas ocasiões especiais, só quando você recebe uma bênção muito grande. Não. Na verdade, um coração grato é o princípio da grandeza e é uma expressão de humildade, né? Você já percebeu? É o alicerce para virtudes. Então, a gratidão é alicerce. O que é alicerce? É aquilo que está ali como base, que dá sustentação a outras coisas. Então, o alicerce para virtudes como o amor, como a fé, como a coragem, e também como a felicidade, a satisfação, o contentamento Sim. E o bem-estar. Né? Por que será que é tão importante gratidão aos nossos filhos? Como a Bíblia diz, essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E para mostrarmos que a gratidão é sentir alegria plena do quê? De ter mais do que o que você merece. É a oportunidade de experimentar a graça de Deus, porque gratidão vem da graça. E assim nós vamos ter o quê? Revelação do amor de Deus para com seus filhos. E do constante zelo dele para conosco, né? Lília, você pode falar para nós um dos versículos também sobre a gratidão? Em 1 Crônicas 16:34 diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre.
Aleluia, para sempre. Pastora Valquíria, você traz um versículo para nós? Sim, pastora. 1 Crônicas também, 16:8, diz assim: rendam graças ao Senhor, invoquem o seu nome, anunciem os seus feitos entre as nações. Meu Deus, essa questão de Aleluia. anunciar, ser grato, anunciar o quê? O que Deus faz, o que Ele Exatamente. fez, o que Ele é e o que Ele ainda vai fazer. Amém. Olha a esperança entrando aqui como mais uma Exatamente. virtude. Né? Exatamente. Não é só o amor e a fé que são virtudes, onde a gratidão é o alicerce, é a esperança. Esperança hoje é uma coisa que a gente tem que falar mais, né, Lília? Com certeza. Porque a esperança, ela alimenta a fé. Né? Você precisa ter esperança. As pessoas, infelizmente, por causa das circunstâncias que as cercam, muitas vezes perdem a esperança. Boa expectativa de coisas boas que vão acontecer. Sim. Queridos, nós nunca vamos superar o Senhor em dar. Então, o melhor que nós temos a fazer é aprender a agradecer por tudo que nós recebemos dele, né? O que nós recebemos dele? A vida dele, as bênçãos dele, a mão poderosa e forte dele estendida a nosso favor, o amor dele. Sabe, esse programa é muito importante porque nós temos visto o avanço do Halloween, Dia das Bruxas, né? É um nome do Halloween. Isso é uma cultura pagã dos povos celtas, onde eles celebram, onde eles celebravam a colheita e os mortos. Mas se tornou uma expressão mundial de ocultismo. Os símbolos são sombrios. O culto do Halloween é aos mortos. Mas nós, os cristãos, nós temos que cultuar o quê? Os vivos. Temos que agradecer pela vida zoe de Deus, pela vida de Deus que corre entre nós. Nós devemos aprender, então, a celebrar o Thanksgiving. Sim. Ação de graças. Inicialmente, esse Thanksgiving, ele foi comemorado porque os imigrantes peregrinos que estavam lá na América, mais precisamente no norte, eles tiveram sucesso na colheita, mas depois de muitas dificuldades. Sim, aí eles aprenderam a agradecer, porque senão eles não tinham nem sobrevivido. Agradecer a Deus pelo quê? Pela ajuda que eles tiveram dos povos nativos de lá. Então, separar um dia para agradecer é algo muito importante. Eu quero também aqui falar mais um versículo para nós começarmos um bate-papo mais aquecido. Se é que ele já não está quente, né? Ai, Deus, bendize a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendize o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor. E não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Isso está no Salmos 103, versos 1 e 2. Sabe, queridos, lá no segundo bloco, nós vamos ver um pouco mais sobre a história do Thanksgiving, como que se tornou uma celebração e que se caracterizou não apenas num ato de agradecimento por uma colheita, como inicialmente foi, mas também numa expressão de gratidão a Deus. Então, a importância do princípio da gratidão para nós ensinarmos aos nossos filhos. Né? Como é que a gratidão ela pode expressar a mentalidade de Cristo? Quem gostaria de responder? Pastora, eu acredito que a gratidão, ela vem, nós expressamos através de um sentimento. Né? O Senhor, Ele nos fez para expressar, né? Verdade. Tudo aquilo que Ele é. Quando Ele nos criou, Ele façamos o homem, não é, a nossa imagem, semelhança, para quê? Para expressar. Então nós precisamos expressar uma gratidão. Quando nós somos gratos, eu creio sim que as coisas nos favorecem, né? Isso. Então assim, novas oportunidades, porque nós somos mães e nós sabemos disso. Eu gosto muito de usar a maternidade para aplicar princípios, né, na minha vida também. Então, eu sou mãe. Então, quanto mais minhas filhas são gratas, mais desejo de agradá-las, de abençoá-las, né? Com presentes, mimos, eu tenho. Sim. Então, assim, é algo que nós precisamos ensinar. Por quê? Porque o Senhor nos ensinou. Jesus nos ensinou, né? Eu peguei aqui alguns versículos para falarmos sobre gratidão, e eu gostaria de ler aqui em Colossenses 3,17, né? Que é um sentimento e é uma atitude também.
tudo que fizerem. Então, eu vou fazer alguma coisa, estou sentindo o desejo de fazer algo. Eu vou fazer algo, certo? Certo. Mas seja em palavra, seja em ação. Façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, eu estou fazendo por meio de Jesus o quê? A gratidão. Então, somente por meio de Jesus. Quando você falava, eu me lembrei. Você sabia que Deus Ele que realiza em nós o querer e o efetuar? Às vezes a gente fala, estou com desejo de fazer alguma coisa, é o Espírito Santo te guiando, o desejo é de Deus. Né? Mas ensinar para o filho, né, Lília? Qual que é uma maneira, assim, de ensinar os filhos a ter gratidão? Olha, pastor, eu acredito que no dia a dia nós temos muitas oportunidades para ensinar a criança a exercitar a gratidão. Eu diria até que agradecer pode ser um exercício que a gente faz diariamente, que a gente faz diante das circunstâncias, que a gente faz diante das coisas pequenas, que parecem pequenas, mas elas são importantes, elas têm valor. E talvez a gratidão, com isso, se torne, então, um estilo de vida. Porque ensiná-los a ser gratos pelas coisas pequenas, qualquer mãe tem ali a oportunidade, por exemplo, de receber um presente. Toda mãe fala o que para a criança? Agradece, né? Antes de abrir, agradece, né? Antes de abrir é bom. A gente ensina isso o tempo todo, a gente ensina quando sai de casa, olha, nós temos vida, nós estamos indo para nosso trabalho, nós temos saúde, vamos ser gratos por isso, vamos ser gratos porque nós temos um carro, porque nós temos pernas para andar. Esse é um discurso comum que toda mãe faz, principalmente a mãe cristã. Mas é interessante que o ter um estilo de vida de gratidão, eu acho que implica em algo maior. É ser grato por algo que é imutável, que não vai mudar. Na verdade, pela obra da cruz. Esse é o maior motivo. Eu sou grato por aquilo que ele fez, eu sou grato por aquilo que ele é. Por isso eu enfatizei o naquele versículo. Ele é e não vai mudar. Então isso já é motivo para eu ser grato para o resto da minha vida. E aí é interessante que a gente, hoje nós temos uma geração que, primeiro, ela quer tudo muito rápido. A gente chama geração do fast food. Ela quer tudo muito rápido. Tudo no toque do dedo e tem que estar pronto. E às vezes ela agradece muito rápido por algo e já espera por algo próximo, rapidamente, que venha satisfazê-la também. E eu fico pensando assim, fico imaginando que isso aconteceu também com Jesus. Né? Ele fazia os milagres ali naquela época e o povo talvez esquecia tão rápido. Ele acabou de fazer um milagre de manhã, mostrou que ele era Deus, né? No dia seguinte talvez ele já tinha ali alguns que se esqueciam muito rápido daquilo. Imagina hoje em dia, é um desafio para nós, mães e educadores, ensinar às crianças esse exercício de estar contente com o que tem. Pode desejar, sonhar, empreender. Nossa, imagina! Nós queremos que os nossos filhos aprendam a desbravar esse mundo com as melhores ferramentas, mas isso não anula um estado constante de contentamento por aquilo que já foi conquistado por nós. Ou seja, tudo a partir da obra da cruz, eu não mereço. Então, tudo que vier, eu sou muito grata. Deixa eu falar uma coisa. Enquanto você falava, eu me lembrei de duas coisas. Primeiro, que contentamento é reconhecimento de um benefício recebido. Né? A gente recebe benefício o tempo todo, só está vivo. Com certeza. Mas teve duas coisas assim na minha infância que me marcaram muito. Uma delas foi dentro de casa e outras foi numa escola. Interessante. Olha só. Outra foi numa escola, uma atitude que fez eu parar para pensar o tanto que eu era abençoada e não sabia. Né? Eu fui criada numa família de pessoas simples, mas Deus me deu uma infância muito feliz. Me deu uma infância onde tudo que criança deveria fazer, eu fiz. Então, na minha casa, muitas vezes, tinha ali, nós não sabíamos fazer o culto do lar. Eu não vim de uma família cristã evangélica. Mas o princípio de agradecer pelo que Deus dava estava lá. E algumas vezes, quando nós adquiríamos coisas naturais, eu me lembro de uma situação onde a nossa família, o meu pai, ele passou num concurso e ele tinha um Fusca e era muito antigo, mas ele começou a ganhar ali o salário e ele comprou uma variante. Acho que muitas pessoas que estão me ouvindo nem sonham do que é isso. Era um carro
tipo uma peru, uma van da época, que tinha atrás dele um lugar do banco deitar para as crianças dormir. A gente morava em Itaúsu, meu pai era juiz, e nós vínhamos de Itaúsu para Goiânia, deitada atrás nessa variante, os 3 filhos, numa alegria, vinha dormindo. Aquilo era motivo de festa. Então minha mãe falava, então agora nós vamos reunir para agradecer, porque Deus nos deu um presente. Então assim, o culto do lar, a oração pelas bênçãos recebidas, desde uma coisa natural, faz diferença na vida da criança. Eu me sentia tão feliz que eu não queria ter nada que os outros tinham. Eu achava bom o que eu tinha. E uma outra situação também é do tempo que eu nem conhecia o Senhor como eu conheço hoje. Mas fez diferença. Olha aí, para você ver que hábitos da infância ajudam os nossos filhos Sim. a ter a gratidão. Foi o Colégio Objetivo Júnior, na época, alugou um ônibus e colocou os alunos e nos levaram, não sei se era perto de Trindade, não estou lembrada agora, num lugar chamado Vila São Cotolengo, onde tinha as crianças que nasceram com algumas deficiências múltiplas. E nós fomos andando lá no meio daquelas crianças e vendo que uma tinha hidrocefalia, cabeça muito grande, as outras não tinham pernas, outras tinham deformações de toda a natureza. E nós ficamos chocados. Foi um choque. Aquele tanto de criança, nem crente era, obviamente devia ter crente, mas nós voltamos num silêncio naquele ônibus. Aquele dia nós aprendemos uma lição, que nós éramos muito perfeitos. E que aquelas crianças, elas estavam felizes, mesmo não sendo, entre aspas, normais. Então, aquilo mexeu conosco. Então, motivo e oportunidade para agradecer a Deus, queridas, não. Sim. Mas, né, depois que a gente falou da aplicação, eu quero falar aqui. O mundo, ele aprendeu a celebrar o Halloween. Mas nós podemos ensinar o Thanksgiving, né? O que significa isso? Nós vamos aprofundar no segundo bloco, mas vamos dar um spoiler aqui. O que significa o Thanksgiving? Thanksgiving, pastora, é ações de graça. Uhum. Então, a gratidão, eu acredito que ela pode ser expressa em precisa ações, ser né? apenas não pode verbal, ser só na palavra. exato, Isso. teórica, Sim, não é? sim. Ela precisa ser expressa, ela precisa ser ativa. Então, o culto de Thanksgiving, que é o que os americanos fazem todo ano, nós vamos falar mais sobre isso, é a ação da gratidão. Então, é um culto de ações de graça. Ação da gratidão. Ação da gratidão, né? Não é a tradução. A tradução é ações de graça, mas é uma ação da gratidão. Então, eu me reúno com a minha família para demonstrar a cada um deles a gratidão que eu tenho por cada um. Então, assim, é uma cultura que eu acredito não é apenas uma cultura americana, mas é algo que realmente tem um grande valor para as famílias, para as pessoas, e eu gosto muito. Eu sou muito apaixonada por essa cultura. E a gente estava conversando aqui, né, antes do programa, que eles se sentam à mesa, né? Sim. E uns vão para a casa dos outros e se reúnem. Não é só ali aquela refeição comum, é uma refeição especial. Nós vamos falar mais sobre isso, né? Porque hoje nós temos visto aí grandes conferencistas falar da experiência da mesa. Mas você quer a experiência da mesa melhor que essa? Não tem, né? Por isso que aqueles Estados Unidos é uma nação abençoada. Amém, é verdade. Lília, fala um pouquinho sobre o Thanksgiving, né? Você que tem vasta experiência em tese de um espetáculo chamado Thanksgiving. O que é o Thanksgiving para você? Cômpito geral, e dá um spoilerzinho sobre o Thanksgiving, que você está à frente há tantos anos pela graça de Deus. Sim. Olha, quando eu, particularmente, Lilian, penso em Halloween e em Thanksgiving, automaticamente eu associo Halloween à morte e Thanksgiving à vida. É uma associação que a gente pode fazer, porque o foco de cada um é colocado exatamente nisso. O foco de cada um é celebrar isso, a morte ou a vida, é clamar por isso, pela morte ou pela vida, né? Então, Lilian, rapidamente eu penso assim, quando eu falo de um e falo de outro. E eu acredito que tenha fundamento para as duas coisas. Então, o nosso foco como cristãos, e eu que estou à frente de um rebanho precioso de alunos, o nosso foco é a vida. Aquele que nos deu a vida,
aquele a quem nós temos que agradecer pela vida e aquele a quem nós queremos clamar pela vida, pela presença dele. Então, é um dia em que, de várias formas, e nós vamos finalizar aqui contando para vocês, na nossa escola nós ensinamos esse princípio da gratidão, que está muito vinculado à honra. Agradecer e honrar aquele que nos supre todos os dias. Agradecer e honrar pelo mesmo motivo que a gente estuda historicamente lá, né, a prática americana, que naquele dia eles, há alguns anos para cá, passaram a parar um dia específico para dar graças pelos mantimentos, pelo suprimento, pela colheita. Hoje, talvez o nosso estilo de vida na capital não é de plantar e colher. A gente compra, você compra não só o arroz e o feijão já está colhido, como você já compra a comida toda pronta, você já come em algum lugar. Mas nós vivemos ainda esse exercício de plantar e de colher, que é um outro princípio que trabalhamos na nossa escola, inclusive. Semear e colher, semeadura e colheita. Então, são momentos importantes em que a gente forma uma mentalidade, uma forma de ver a vida. Nós chamamos isso, inclusive, de cosmovisão. E para nós, o nosso trabalho numa escola cristã é ensinar os alunos a ter uma cosmovisão cristã e bíblica. Nossa, tão bom. Parece que eu queria ficar ouvindo mais, mas nós vamos aqui para um pequeno intervalo e nós vamos voltar no segundo bloco falando mais sobre este assunto, a importância de ensinar o poder da gratidão aos nossos filhos. Fique conosco. Olá, meu nome é Lara Santos, eu sou aluna da Escola Videira do 9º ano e hoje eu vim contar um pouquinho do meu testemunho e da gratidão que eu tenho pela escola para vocês. Vou começar dizendo e agradecendo pela escola, desde a parte da administração e até a parte educacional, desde a parte do financeiro até a parte dos alunos, professores, auxiliares e coordenadores. E eu queria dizer para vocês sobre os princípios que são ensinados na escola desde pequeno. Então, eu vou contar um pouquinho. Eu comecei na escola, no SEI, na verdade, né, da Videira, com 2 anos. E eu fiquei mais ou menos 1 ano lá e quando eu estava mais ou menos com 3, 4 anos, eu fui para a Escola Videira. Fiz o maternal, jardim, fundamental 1 e agora finalizando o fundamental 2, no 9º ano. Ano passado, em 2022, no dia 3 de dezembro, eu me batizei. Foi um evento que a escola se uniu juntamente com a igreja e eles fizeram esse evento para os alunos da escola que ainda não eram batizados. E foi um momento muito especial, fui batizada pelo professor João Gabriel e eu tenho certeza que foi um momento assim que realmente vai ficar marcado para a história. E também lá na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5,18, fala: deem graças em todas as circunstâncias. Eu acredito que na maioria das vezes a gente pensa que a gente não pode dar graça nos momentos ruins. Só que, por exemplo, um dia que você está triste e você vai para a escola Escola Videira tem muito disso, porque a alegria contagia. Então, se você chega triste na escola, rapidinho seus amigos, professores, coordenadores vão perceber e vão lá tentar resolver ou te ajudar e, ao mesmo tempo, te alegrar. Então, isso é algo que realmente nos deixa muito feliz. E outra coisa também é o ensino dos conteúdos com a cosmovisão cristã, porque a gente nunca aprende a menos, a gente sempre aprende a mais, porque os conteúdos que são aplicados, conteúdos novos, os ensinamentos novos, a gente sempre aprende com a cosmovisão cristã, porque é a maneira que a escola entende, os alunos entendem que a gente vê o mundo, que é com a cosmovisão cristã. E o diferencial também de poder contar com o apoio de todos que estão ali, dos profissionais, dos colegas, dos amigos, de todo mundo. Então, é algo que você pode contar não só com o apoio de você poder falar, nossa, obrigada por isso, mas também com oração. Saber que alguém ora por você todos os dias é algo muito bom. Os cultos que a gente tem todos os meses também, é um momento que a gente tem de ser edificado, de poder estar com os amigos, de ter uma comunhão com o Senhor e também com as pessoas da escola. Outra coisa, para finalizar, agora que eu estou saindo da Escola Videira, né, eu tenho uma eterna gratidão por todos que fizeram parte e ainda fazem parte da minha vida e dizer que vocês são muito especiais e também dizer para a Escola Videira que vocês forjaram realmente uma identidade firmada nos princípios e nos valores cristãos. E muito obrigada por isso e para vocês ficarem sabendo que a gente tem uma base formada
que a gente não se desvia dos caminhos do Senhor. Então, muito obrigada e tchau, tchau. Estamos de volta aqui no segundo bloco do programa Batom e Bate-Papo, a importância do princípio da gratidão aos nossos filhos. Falamos muito no primeiro bloco sobre isso. Se você por acaso chegou aqui agora, está começando, depois você volta lá e vê mais sobre as definições, sobre os versículos. Inclusive, nós vamos falar nesse segundo bloco sobre o Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving Day. Eu trouxe duas pessoas muito especiais para falar sobre o início do Thanksgiving, como ele é hoje, lá nos Estados Unidos, onde que nasceu a cultura de separar um dia para agradecer. E também trouxe a Lília, lá da Escola Videira e também da EVID, para falar como é que é isso hoje na nossa instituição. Como que as escolas, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, especificamente a nossa de Goiânia, como que ela lida com esse dia de ação de graças. Mas eu queria deixar um versículo aqui, porque ele criou vida na hora que as minhas irmãs foram falando aqui no primeiro bloco. Esse versículo lá de 1 Crônicas 16:8, ele diz o seguinte: rendam, ofereçam graças ao Senhor, invoquem o teu nome, anunciem os seus feitos entre as nações. Interessante que isso aqui sobre gratidão, ele tem aqui 3 verbos que indicam ações, ainda que estejam aqui em desinências e tempos diferentes, eles indicam ações. Rendam é render. Invoquem é invocar. E também tem anunciem, que é anunciar. Então, às vezes, você fica falando, como que na prática eu vou exercer o poder da gratidão? Rendendo graças. Amém. Se rendendo diante de um Deus maravilhoso. Outra maneira, invoquem. Né? No primeiro bloco, a Lília falou um pouquinho rápido sobre a diferença entre celebrar a morte ou celebrar a vida. Né? Existem aí, culturalmente, dias de morte para celebrar a morte, onde você invoca quem? O espírito da morte. E tem também o celebrando a vida. O celebrando a vida de Cristo, onde você invoca quem? Invoca o espírito de vida. E tem também, por último, anunciar. Deixa eu te falar uma coisa. Anunciar os feitos do Senhor, os poderosos feitos na nossa geração e na próxima. Né? Outro dia a gente fala mais sobre anunciar. E eu quero falar para você, então, o Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving Day. É uma celebração significativa lá na cultura dos Estados Unidos. Mas você sabe a origem dela? Eu vou te contar. Foi com os peregrinos e nativos americanos. A história de se ter um dia só para agradecer teve início com a chegada dos peregrinos em Massachusetts. Eu já morei em Massachusetts um tempo. Lá é frio, irmãos. Lá quando é inverno, lá você tem que invocar o Senhor da Graça para te aquecer. Foi o que aconteceu, né? E em 1620, eles enfrentaram um tempo muito difícil, dificuldades no primeiro inverno desses peregrinos naquela região, onde eles receberam a ajuda dos nativos. E por causa dessa ajuda, eles sobreviveram. E eles conseguiram ali arar e plantar, mesmo diante de circunstâncias tão adversas. Sabe o que aconteceu? Em 1621, no outono seguinte, os peregrinos e os nativos obtiveram uma colheita impressionante, abundante. Engraçado, depois de ter semeado num tempo tão difícil. E eles resolveram, então, celebrar em gratidão a Deus, porque só podia ser a mão de Deus. Amém? Então, esse foi o primeiro Thanksgiving. Essa celebração não foi apenas um ato de agradecimento por aquela colheita, mas também uma expressão de gratidão a Deus. Os peregrinos, eles viam a colheita como um presente. Eu acho que como um milagre, né? Sim. Como um milagre do Senhor. Uma prova da fidelidade de Deus em meio às dificuldades. Sim. Então, aconteceu o quê? Para finalizar a minha historinha. Em 1863, o presidente dos Estados Unidos, que na época era Abraham Lincoln, ele decretou oficialmente Dia de Ação de Graças, e esse dia perdura até hoje. É uma celebração contemporânea, mas ela preservou algo eterno, algo perene, o espírito da gratidão. Os peregrinos iniciaram lá atrás, lembrando da importância que tem agradecer, não apenas pelas colheitas,
mas pelas bênçãos grandes e pequenas. Então, deixa eu falar. Nós temos razões demais para agradecer a Deus. Mas eu quero que a Valquíria fale um pouco desse dia lá nos Estados Unidos. Você que morou lá, né? Realmente, a gente vê tanta coisa em filme, Valquíria. Aquilo é só para filme? Como é que é? Não, pastora, eu tive realmente o privilégio de morar 15 anos nos Estados Unidos e ter 2 filhas americanas, que hoje estão lá, que por sinal já estão nos preparativos para o Thanksgiving, que se comemora agora em novembro. Mas eu estava conversando com o meu marido também, que estudou em Boston, na adolescência, e ele falando comigo a respeito do Thanksgiving, a história mesmo, nas aulas de história, nós estamos aqui com as diretoras da Escola Videira, né? Não só a pastora Valéria, mas também diretora da Escola Videira, Lilian também, e eu fico tão feliz, eu fico muito feliz, porque eu me lembro que quando nós retornamos para o Brasil, minhas filhas também participaram do Thanksgiving, e elas ficaram felizes, porque um pouco da cultura que elas estavam acostumadas, elas encontraram aqui no Brasil. E por que é tão forte? Porque lá é ensinado, é valorizado dentro de casa e nas escolas também. Sim. Então, nos livros de história, nós podemos encontrar esse fato. Mas e na prática, no dia a dia? Acontece aquilo tudo? Tudo. Dos filmes? O Peru. Por que o Peru? É. Porque, na verdade, né, eles oraram para essa colheita. E realmente, por isso que eles agradecem a Deus, porque foi resposta de oração, mas também eles começaram a aparecer perus. Então, foi uma provisão. Assim como o Senhor mandou o maná do céu, foi enviado o peru para eles. Hoje também, por isso né? que hoje o peru é o prato-chefe, não é? É o prato-chefe, não pode faltar peru. Então, assim, realmente acontece, as famílias se reúnem, igrejas fazem, né, jantares de Thanksgiving, almoço de Thanksgiving, aquelas coisas de filme realmente acontecem, né, os universitários... Como é que é? Como que vocês fazem? Vocês oram, comem? Sim, a base eu acho que é realmente isso, a gratidão. Não é? A mesa é posta, como a senhora falou, não é? A mesa é posta, os pratos típicos, né? Talvez você queira saber um pouquinho disso, né? Eu acho que é interessante, que é o peru com gravy, não é? Que é aquele molhinho, o purê de batata que é feito, a batata antes doce. De comer tem a oração? Sim. Eles dão as mãos e ali eles agradecem pela família, agradecem pelos feitos do Senhor na vida deles. Então, bíblico, realmente, né? Exatamente, pastora. E é algo assim que nós podemos ver. A senhora falou algo interessante. Um país tão, né, desenvolvido, um país abençoado. Eu creio que esse princípio, sabe, cultiva isso ali dentro. Essa nação é abençoada. A Lilian falou algo, né, a respeito de honra, porque quando nós valorizamos, nós estamos honrando. Então, são pequenas coisas, Acho né? que você honrar a Deus, né? Honra a Deus. E tem algo assim que eu aprendi lá, que eu achava tão bonito, mas tão bonito. Os pais, eu me lembro de uma família americana que eu achava lindo demais. Eu não tinha filhos ainda. E eu vi as crianças, a mãe ensinou. Quando eles saíam do restaurante, aí ela ia lá e falava assim, já agradeceu, papai? Aí os filhos... Thank you, Daddy. Obrigada, papai, pelo jantar. Então, assim, é um jantar, não. E eu falei, quando eu tiver os meus filhos, eu quero ser assim. São coisas tão simples, né? São simples, mas são práticas espirituais. Eu fiz, então eu ia nas meninas, nós saímos do restaurante, entrávamos no carro, eu falei... Aí elas já sabiam, papai, obrigada por nos trazer aqui. Papai, obrigado por nos trazer aqui. Uma de cada vez. E isso foi algo que foi cultivado dentro delas. Porque, né, nós falamos aqui a respeito de você ensinar. Sim. Mas um dia, quando nós ensinamos, nós cremos no plantio e na colheita. Eu acho que elas vão dar seguimento, vão dar sequência. Com certeza, elas expressam mesmo hoje estando longe. As meninas são muito preciosas. Então, assim, algo que eu recebia feedbacks, né, pessoas que me ligavam de lá, que chamava atenção era a gratidão das meninas. Então, eu me lembro de uma vez uma pessoa que me ligou e falou assim, sua filha é igualzinha a você, tudo ela agradece. Ótimo. Eu falei, glória a Deus por isso. Eu acho que um dos pontos de
a importância do princípio da gratidão aos filhos é ser tê-lo, né? Ser o exemplo. Eu quero aproveitar e quero profetizar na sua vida. Amém. A sua pastora. descendência será grande e poderosa Amém, sobre a terra. amém. A sua eu descendência creio. será suprida. Amém. Jamais irá mendigar o pão. Amém. Tomo Amém? posse Essa é uma dessa promessa. palavra. Isso é algo que o Senhor vai dar para vocês. Já Amém, deu. Amém. Amém? E Glória você a vai Deus, ver a sua glória a descendência Deus. glorificando e agradecendo. Amém, Até pastora. Jesus voltar. Amém. Que delícia de programa, gente. E agora eu quero aqui conversar com a Lília, porque eu quero saber sobre o Thanksgiving do Brasil, mais especificamente da Escola Videira. Não vou Isso. perder essa oportunidade aqui hoje não, queridos. Exatamente. É interessante a pastora Valquíria falando e eu pensando. Eu tenho também 3 moças lá e sei como funciona isso. Eles nos observam, né? Sim. Eles aprendem conosco porque eles nos observam. Sim. A gente não acerta sempre, né? Ai, que bom. Mas isso. a gente tenta e o Senhor nos honra. E esse é um exercício que, como mães, a gente está sempre tentando fazer. E como educadoras, né, na nossa escola cristã, Escola Videira, é uma prática que nós temos. O dia do Thanksgiving Day, assim como essa cultura que as pastoras colocaram, é um dia, digamos, de memorial. Não significa que eu sou grato somente Entendi. naquele dia, mas é um dia de um memorial. É um marco. Memorial é algo muito importante. Muito importante. E nós fazemos, então, um culto de ação de graças todo final de ano na nossa escola. E desde o início da escola nós fazemos isso. Esse culto, a gente começou a envolver as famílias nesse culto, a participarem conosco, foi crescendo, foi ficando tão lindo que tornou-se um espetáculo. Sim. Não era o alvo inicial, mas Sim. hoje é um espetáculo. Mas nunca deixou de ser um espetáculo de ação de graças. Então, o Thanksgiving Day na Escola Videira é um dia em que escola, família e equipe docente para oficialmente, de uma forma linda, preparada, programada, com figurino, enredo, música, cenário e tudo, dar graças pelo nosso ano, dar graças pelo ano letivo, dar graças porque o Senhor mais uma vez nos conduziu. E os meninos, é interessante, pastora, que acompanhando ali os ensaios, todos os anos, eu me emociono muito, porque apesar de ser, digamos, a produtora do evento e já está sabendo, você está à frente de tudo. já sei quais são as histórias, quais são as músicas, né? Eu sempre me surpreendo nos ensaios. Por quê? Porque eles cantam com tanta verdade. A vida. Eles cantam de uma forma tão genuína. Eles agradecem de fato. Eles sabem o que eles estão declarando ali. Eles não estão só reproduzindo uma música que foi escolhida para a turma dele e que ele ensaiou bastante. Eu acho que eles foram ensinados da maneira certa. Eles sabem o significado daquilo ali, porque no dia a dia a gente vai semeando isso. Então é um dia realmente muito bonito, muito emocionante, e que Deus nos abençoe e que nunca perca essa essência de ser um culto, de ser um momento de dar graças por essa escola, dar graças por cada família, dar graças pelo aluno, o próprio aluno dar graças a Deus por tudo, que todo o desafio acadêmico que ele venceu naquele ano. Né? É verdade. Desde os pequenininhos, né, pastora? 2 a 15 anos. Por tudo, mas principalmente pelas famílias, sabe? Não só por elas confiarem a nós os seus tesouros, mas também elas investem. Elas investem nesse dia, sabe? Eu já vi família que ela só programa as férias, ela só se organiza depois que ela tem essa agenda, depois que ela tem essa data. Por quê? Porque ela valoriza, porque ela investe no figurino, ela está lá, né? Ela investe para trazer pessoas da família dela. Então eu acho que isso tudo agrada a Deus. E você sabe por que esses ensaios que a gente chora, porque eles são tão ungidos? Porque na hora que você vai preparar a criança para ela ensaiar, você vai explicando para ela, olha, é para Deus. Aí elas vão conversando, e ali naquela conversa entre uma criança e outra, entre o professor, o que eu percebo? Que aquele ambiente de graça, ele vai se apropriando da instituição. Amém. Né? Porque honrar a Deus, já que agradecer é honra, é valorizar o que Deus valoriza. Né? Honrar é atribuir valor ao outro. E na hora que você agradece a Deus pelos feitos dele, na hora que você agradece aos pais por eles investirem numa instituição cristã, entregarem os seus filhos, na hora que nós, enquanto instituição, agradecemos a Deus e agradecemos a equipe. A nossa equipe é muito comprometida.
A nossa equipe, ela vai além em tudo. Nós gostamos de estar juntos. Nós estamos ali para edificar o reino. Nós não estamos ali apenas para cumprir uma agenda e ensinar academicamente. Isso sim, isso é o mínimo. Isso é o que o pai assina no contrato de prestação de serviço que eu tenho que oferecer. Nós estamos ali para fazer a verdade de Deus conhecida no meio dessa geração. É para isso que nós estamos ali. Então, também, os alunos agradecer a Deus e aos professores por aquele ano desafiador. Então, assim, irmãs, é muita coisa boa, irmãos. Nós temos tantos homens que participam do nosso programa. E que Deus nos abençoe ricamente. Pastor, esse projeto. Sim. Desculpa cortar a senhora, Sim. mas eu gostaria de deixar um salmo a respeito disso para vocês. Nossa, ali da Escola Videira. Estou recebendo. Salmo 92, verso 1 e 2, que diz: como é bom render graças ao Senhor. Vocês estão fazendo isso. Eu posso ver aqui nessa conversa, Sim. que é uma conversa, né? É bom demais, isso é uma conversa, uma roda de conversa aqui. A alegria de vocês. A alegria em vocês estarem conduzindo esses alunos a este lugar, a um lugar de gratidão. Amém. Porque Amém. Gratidão é um lugar. É verdade. Amém? Então o Salmo diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome. Eu ano passado participei ali do Thanksgiving, do espetáculo, e eu me lembro que teve um momento que alunos que hoje estão já cursaram, estão formados, estão cursando faculdade, fizeram um louvor. Meu Deus, e eles não são profissionais do não louvor. são profissionais. Que alegria daqueles alunos. Eles saltavam ali, eles dançavam. Verdade, e não tinha algo assim, né? Agora façam isso. Não, eles Espontâneo. estavam muito à vontade, eles estavam alegres. Cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Nós reconhecemos que Ele Ele é soberano, Ele está acima dos céus, Ele está acima de todas as coisas. Anunciar de manhã Isso. o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Sabe, então eu quero aqui, como mãe, que eu já fui de alunos da Escola Videira, que as minhas filhas ali adoraram, e eu me lembro que marcou muito a vida da Camila até hoje. Ela canta uma música que eles apresentaram ali, e foi tão especial, um momento tão importante para a nossa família, e elas ali participando. Então, assim, vocês estão fazendo isso, vocês estão ensinando esses alunos a renderem graças ao Senhor. Amém? E a cantar louvores. Louvores por quê? Porque o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é altíssimo, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém. Então, assim, eu creio, nós não sabemos ainda, pastora Valéria, mas o que está por trás desse espetáculo, Lilian, está já surgindo e surgirão efeitos que nossa mente não é capaz de imaginar. Amém. E fazer algo para as crianças é sempre tão gratificante. É sempre assim. Eu também estou. Eles são intensos, não é? Porque as crianças, elas são muito gratas por tudo que você faz. Verdade. Criança tem um coração simples. Eu acho que interessante que Jesus, ele ensinava, mas nem sempre ele trazia muitos modelos, né, no seu ensino, já que nós estamos falando aqui de escola. Mas tem o tipo de pessoas que algumas vezes Jesus, pegava como modelo para ensinar para os seus discípulos. Não foram muitos, mas um dos tipos de pessoas que Jesus pegou para ensinar os discípulos dele foi a criança. Impressionante, né? Jesus pegou uma criança, colocou no centro dali da conversa dele com os discípulos e ensinou. E não só ensinou, como ele desafiou. Você tem que ser como uma criança. Um coração simples, um coração grato. Criança, você dá alguma coisa para ela, ela fica tão agradecida. Eu tenho uma netinha de 4 anos, a caçulinha. Ela é muito assim, viva. Mas ela tem assim algo que chama muita atenção. Quando você dá alguma coisa para ela, a alegria dela explode. Ela pega a sua mão e beija. E beija, 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 beija. E aí, esses dias para trás, eu dei uma sandalinha para ela. Ela não tira a sandalinha do pé. E ela olha para essa sandalinha numa alegria que eu falo, gente, eu quero dar tanta coisa para essa menina, porque aquele olhar dela, aquela expressão, aquela alegria que ela tem em receber.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Que nós tenhamos alegria em receber as coisas que Deus nos dá. Sim. Porque se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas, imagina o Senhor. Mas esse projeto que nós fazemos como Escola Videira, ele visa o quê? Fortalecer o compromisso, o Thanksgiving Day, o compromisso com a integração bíblica em todas as áreas da educação, inclusive a celebração de datas comemorativas, né? Temos várias datas, todas as datas comemorativas. Existe honra, honra ao pai, honra à mãe, honra às crianças, honra a Deus que é celebrando a vida. E Lília, esse ano, dá um spoiler para nós aqui. Nós vamos ter no Arena Bueno novidade. Sim, exatamente. Esse Queria ano estamos... concluir aqui esse segundo bloco, você falando um pouquinho desse ano. Esse ano nós temos o desafio de fazer o nosso espetáculo de ação de graças na sede da nossa igreja, né, na Arena Bueno. E vai ser lindo, vai ser um culto lindo. E temos ali, além das famílias, teremos, eu acredito, alguns ingressos disponíveis para outros convidados que quiserem nos prestigiar, né? E acompanhar um pouquinho daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Isso. Que a pastora falando, eu fiquei pensando, esse exemplo que ela deu da neta, né? A alegria da neta com o presente fez com que ela tivesse vontade de dar mais, Nossa, eu tô com de muita dar vontade. outros. Então eu fico pensando, possivelmente a gratidão nos aproxima de quem nos abençoa. Ela abre portas, né? Quanto mais gratidão, possivelmente mais próximo daquele que me abençoa. Então, no nosso dia a dia, nós tentamos trazer o nosso aluno cada vez mais próximo de Deus. E falando especificamente do tema desse ano, eu estava essa semana conversando com eles a respeito do tema. Falando com cada turma que aquela música que ela está cantando, que é sobre um rei, que é sobre um profeta da Bíblia, diz que aquele profeta, aquele rei, passou algumas adversidades. Mas Sim. diante daqueles gigantes, ele decidiu crer. Por isso o tema desse ano é I Believe, ou Believe, reis e profetas dessa geração. Sim. Porque assim como esses profetas creram, nós acreditamos que os nossos alunos são os reis, os profetas, que creem agora nesse tempo também. Que diante de adversidades, eles vão optar por acreditar e por ficar com aquilo que a palavra de Deus diz a respeito dele e a respeito daquela circunstância. Oh, aleluia! Eu queria que cada uma finalizasse com uma frase e eu vou finalizar com uma oração. Vou fazer uso da palavra em oração. Para agradecer a Deus, até pela vida de vocês todos. Amém. Amém, pastor. Amém. E você Eu colocar gostaria a sua consideração final. Sim, eu gostaria de falar aqui, finalizar falando que a gratidão, ela libera o favor de Deus nas Amém. nossas vidas. Sim. Amém? Amém. Um coração grato, né, nos aproxima daquele que nos proporciona todas Sim. as coisas que nós precisamos. Então, nós começamos reconhecendo e valorizando pequenas coisas. E quando as grandes vierem, será muito fácil. Então, como a senhora disse, esse desejo de dar a sandalinha para sua neta, eu acredito que Deus, quando Ele nos vê, né, gratos com a nossa sandalinha, Ele tem o desejo de ir lá e comprar mais sandalinhas para Jesus. nós. É isso Amém? mesmo. Amém. Muito obrigada, pastora. Obrigada eu. Amém. Eu gostaria de concluir falando de um testemunho meu. A minha mãe tinha o costume de deixar muitas coisas escritas, né? Então ela deixou aprendizagens, mas principalmente versículos escritos em cadernos, em plaquinhas, em papéis. Ela não é mais viva e até hoje a gente encontra aí essas mensagens assim que ela deixava pela casa. E é interessante, nós estávamos até conversando sobre algo muito recente, muito comum hoje nas crianças, nessa geração, e às vezes a gente vê isso também nos nossos filhos e alunos, que é uma intolerância à frustração, né? Um desafio para nós quando a gente está ensinando a gratidão é ensinar o nosso filho a lidar com a frustração, quando aquilo não saiu como ele desejava, exatamente como ele queria. Entender o momento que ele está contrariado com aquilo, mas ensiná-lo a lidar com aquilo. E por que eu citei o exemplo da minha mãe? É que um dos textos que ela deixou fala de uma passagem bíblica que diz o seguinte: ainda que a figueira
não floresça, ainda que você olhe e não tenha fruto na vide, né? Ainda que você olhe para o pasto, para o curral e não tenha gado, ainda assim exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Então, eu quero deixar essa mensagem para você que é mãe, que é educadora, que é líder, que é uma pastora. Esse é o nosso desafio, crer nisso no dia a dia e levá-los a acreditar nisso. Dar graças por aquilo que eu vejo, que eu tenho, é palpável, eu estou feliz por ter recebido, mas dar graças também baseado na fé, daquilo que eu ainda não recebi, eu não estou vendo, mas eu creio num Deus que está por trás, que está bordando algo que talvez eu não esteja vendo ainda, né? Mas que tem o controle de todas as coisas, que tem o melhor para mim, e isso me faz ter um estilo de vida de gratidão, de contentamento e de alegria. Eu deixei um versículo que você separou para mim, Sim. e eu já quero agradecer aqui essa equipe que está conosco gravando, e também quero agradecer você aqui, que está sempre conosco em todos os programas, toda a equipe de transmissão. Hoje é um dia de agradecer, e eu não vou me furtar de fazer isso da maneira bíblica, que é orando, mas eu queria deixar um versículo que está aí, pode ser o Filipenses 4,19? Pode ler. Posso ler? Pode. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu quero falar que uma das maneiras de você ser suprido é suprindo outros. Amém. Né? Esse suprimento que veio para os peregrinos, né? Os pilgrims, que lá eles semearam ajuda e eles colheram uma colheita abundante, uma colheita milagrosa. Então, que nós possamos acreditar, believe, que nós possamos acreditar que o suprimento vem, que ele vem em forma abundante, que o milagre do Senhor vem, mas nós temos essa porta de dar graças e de suprir os outros. E agora eu quero fazer uso da palavra, finalizar em oração. Senhor, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela oportunidade de falar da gratidão e de render graças ao Senhor, de experimentar da tua graça, da tua bondade em cada área da nossa vida. O Senhor tem suprido com abundância. Que esse testemunho do Thanksgiving, que esse testemunho dos americanos, esse testemunho aqui das nossas famílias, esses testemunhos pessoais que cada um deu aqui, possa inspirar e desafiar o nosso participante, Pai, a conhecer e experimentar o poder da gratidão. Amém. Senhor, abençoa as nossas vidas. Supre a cada um, para que eles possam, com essa alegria, render cada dia mais ao Senhor e anunciar os teus poderosos feitos e expressar essa gratidão em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Amém.